De volta com o Educador Entrevista, começamos esse bloco falando um pouquinho do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, de uma das tradições dentro do evento aí, que é o encontro de motociclistas. Hoje nós estamos aqui na companhia do Matassa, né, que além de presidente da festa, também é dos bodes do asfalto. Obrigado pela participação, bom dia, Matassa. Obrigado a vocês pelo convite novamente, né? Mas então, a gente está como presidente da festa, mas também participamos do grupo dos bodes do asfalto. E estamos aqui com o nosso pessoal hoje, as outras tribos aqui de Batatais, que também vão participar e que estão nos ajudando, organizando esse evento que está ficando importante e vai crescer muito, viu, Luciano? Tá certo. Das várias tribos, né? Hoje nós estamos com 3 aqui, também com o Maiquinho 46, do Barba Negra. Obrigado pela participação, bom dia. Opa, bom dia, muito ótimo, a gente fica muito feliz de poder estar ajudando aí, né, e trazendo esse espaço do motociclismo para as crianças, tá vendo? Não é só para o motociclismo é um abraço único, é para todos, então vão lá assistir, vão comparecer, vão prosperar, as motos vão estar lá, tem o Dia dos Carros, todos são muito bem-vindos e muito obrigado pelo espaço. Também o Amauri, Elite 110, obrigado pela participação, Amauri, bom dia. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, divulgando a festa e também e principalmente divulgando o motociclismo na cidade de Batatais. Eu acho que nós temos tudo para fazer um evento grande e esse evento crescer e crescer bastante. Eu falava aqui há algum tempinho com a equipe do Antigo Mobilismo, né, de quanto o evento se caracterizou e se uniu à festa, né? Parece que uma coisa não separa da outra, né? Eles têm um evento extra ao longo do ano, mas o evento da festa é muito aguardado. E com os motociclistas virou uma tradição mesmo, né, Matassa? É uma coisa que não desagrega mais. Eu tenho a impressão que vai ficar muito firme a cada ano que passa, né? Porque o pessoal vai juntando, vem trazendo um amigo, vem convidando outras pessoas de fora, da cidade. E a cidade mesmo vai começando a perceber que é importante estar lá presente também, fazer parte da festa. Então a gente sabe que nós vamos trazendo cada vez mais amigos lá, o pessoal que gosta de moto. Tem também o cidadão que gosta de ir lá ver a exposição de motos, como gosta do carro antigo. O carro antigo já virou uma tradição, acho que eles já estão na festa há 15 anos, 20 anos, não vou lembrar certinho. E o nosso já é o terceiro, assim, firme que a gente está fazendo, né? Então, com o tempo também nós vamos agregar muito. E esse ano, se Deus quiser, com a turma batendo forte, ajudando bastante, a gente já vai trazer bastante motos para expor no domingo, dia 9 de setembro. Maiquinho, quando se fala da questão dos encontros, né? Encontros de motociclistas são uma tradição, né? Mas quando o encontro tem essa possibilidade de ter um diferencial, né? De estar dentro de uma festa cultural, gastronômica e com finalidade social, ajuda a agregar ainda mais. Isso, com certeza, é muito excelente. A gente busca cada vez mais, né, trazer a transparência para todos, né? Que o motociclismo não é apenas montar na moto, comparecer. A gente é cuidar do próximo, nós sempre estar o mais próximo possível. Eu costumo falar assim, né? Que às vezes a gente tem quilômetros de distância, de perseverança, mas é muito raso. Então a gente não está assim tão próximo. A gente anda 500 quilômetros para estar num churrasco, alguma coisa, mas às vezes um social dentro da cidade a gente deixa em haver. Então a gente está juntando o útil ao agradável, que tem um social muito forte na San Genaro, e a gente está vindo aí, a gente está comparecendo, a gente está ajudando essa sociedade, né? Então a gente tem mais que abraçar essas ideias. E Amauri, quanto tempo de motoclube? Olha, de moto é uma vida inteira, é uma paixão de vida. De motoclube nós fundamos, eu sou um dos fundadores do Elite 110, o Elite 110 é novo, é um grupo que vai fazer 2 anos, né? Mas a gente já passou por outros grupos também e resolvemos fundar um grupo com pessoas da mesma faixa etária, com os mesmos anseios, com os mesmos valores, e vem funcionando bem. Sem dúvida. E de fato, né, a gente percebe que vira uma grande família, né? Essa questão da tradição, do encontro, os vários motoclubes trocam informações, né? Vira uma rede mesmo, né? É uma irmandade, né? O motociclismo, independente da tribo, independente do motoclube, acaba virando uma irmandade. Nós estamos sempre em contato um com o outro, são todos irmãos, não tem os ciúmes
inerentes a muitos outros tipos de grupo, né? Então, é uma coisa bastante apaixonante o motociclismo. Quando se pensa também nas ações específicas aí dentro do motoclube, vamos explicar um pouquinho, né? Como é que se procede isso? São os encontros, o que faz um participante de um motoclube? Existe várias ações dentro do motoclube. Sim, os encontros é onde a gente vai trocar informação, aonde tem muita moto e a gente vai lá para poder observar essas motos, observar os triciclos que vem crescendo e vem crescendo muito. Por exemplo, nós focamos muito em passeios, né? Acabamos de chegar agora esse final de semana de Monte Verde. Então, cada grupo acaba por optar por um segmento dentro do motociclismo, que são vários. Outros, que são principalmente as motos speeds, eles têm uns passeios mais curtos, lógico, tem os longos também, mas mais curtos, um café aqui, outro café lá. Então, ele é muito segmentado, o motoclube ele é bastante segmentado, são muitas as variedades dentro. E Matassa, quando a gente pensa aí nessa possibilidade, né, de somar ao evento cultural gastronômico que é San Genaro, essa nova vertente, né, essa vertente específica aí dos motoclubes, se percebe também isso, né, o quanto unir forças é importante aí em todas as causas. Pois é, Luciano, é importante, principalmente como o Mauri falou, o Marquinhos também, é importante muito essa união do motociclismo, porque a parte social que nós estamos fazendo na São Genaro e que é a proposta, todos os motoclubes, de uma maneira ou de outra, fazem, né? Eles ganham um presente aqui para doar para uma criança ou para fazer bem para uma entidade, para uma instituição. Existe em muitos grupos o capacete solidário, que quando você chega numa reunião, passa o capacete lá, ninguém precisa de ver o que você está dando e você doa para uma instituição. E existe nessa São Genaro uma evidência muito forte de social, de parte social, como o Marquinhos lembrou, porque são 6, 7 instituições ali que trabalham, que fazem uma confraternização com a cidade toda para arrecadar fundo para a solidariedade, cada instituição depois no seu segmento. E vale lembrar que além de nós, dos 3 grupos aqui, tem uma deriva também, que o pessoal não pôde vir, né? Lá do Divino, tem o Ricardo dos Caipiras, né? Que não pôde vir, e o Luciano do Albatroz, que também não pôde estar presente. Então nós temos esses 3 grupos ainda que também estão nos ajudando, estão participando com a gente. E aí eu quero agradecer de público, porque prontamente, quando a gente solicitou uma reunião com eles, na hora todo mundo esteve na reunião lá na loja conosco, conversamos o que nós vamos fazer, como é que nós vamos recepcionar o pessoal e o que a gente pode trazer para mostrar esse lado social também do motociclismo em Batatais. Então nós estamos convidando muita gente da região toda, muitos amigos nossos dizem que vão estar presentes. Creio que vai ser uma coisa bastante legal de todo mundo vir lá e participar e ver, conhecer. O Cláudio coloca, né, nesses encontros, né, que vocês frequentam, normalmente quantos grupos se encontram? É um número muito grande, né, muito expressivo. Bastante expressivo, da região toda, até de longe, vem pessoas de muito longe nesses encontros, porque normalmente o encontro é 2 dias, são 3 dias, e existe uma tradição de dormir no encontro, leva uma barraca, tem área própria de camping, tem banheiros, então as pessoas vêm para acampar, vêm pessoas de longe nesse encontro, e são muitos grupos mesmo, tá? Só para somar, ainda nesse mês, no dia 22, dia 23 de setembro, vai ser a inauguração da sede dos Barba Negras lá em Caxias do Sul. Então eu vou estar indo para lá, vou pôr minha barraquinha, a gente vai em comboio, chega lá e já separa um almoço pra gente. Tem a janta, que é gratuita para quem vem de longe. Aí a gente vai espalhando, vem de vários. Teve um do Caipiras no ano passado aqui em Batatais, o pessoal veio do Rio de Janeiro, com moto 125, 150 cilindradas, né? A gente sabia que o pessoal estava vindo, já separando ali um almoço para eles, a janta é gratuita, um espaço que ele veio com a esposa, com as crianças, né? Já um espaço reservado, tudo assim, um espaço bem familiar. É assim que funciona nossos encontros de motociclismo. E você coloca isso, né? Vai ter a Fundação
de uma sede do grupo em outro estado, em outro lugar. E você tem segmentos do grupo espalhado pelo país todo, né? Então você está associado a um grupo que é nacional. Isso, justamente. A gente tem em vários estados, temos agora no Uruguai, que vai ser o ano que vem, que vai marcar a data para a gente poder ir, que é um passeio muito longo, né? E às vezes, como eu participo de reunião, o Motoclube Barba Negra, né? Ele foi fundado em São Paulo, né? Aí, conforme foi crescendo, foi expandindo, foi fazendo em outras cidades, né? E aqui em Batatais eu sou o responsável. Aí, devido a roubos e eu ter que ir muito, né? E minha mãe não deixar eu ir com a minha 600, que dá muito roubo e tá muito perigoso, né? Então eu vou de 125, né? Então fica assim bem claro, né? Que não precisa ter uma moto grande, uma moto volumosa, um motor muito rápido para ir. Vai devagar? Vai, mas você vai, curte a estrada e a hora que eu chegar lá eu sei que vou ser muito bem recebido, assim como todos os eventos de motoclubes. Perfeito. E Matassa, às vezes as pessoas, né, questionam, né? Olha, né, moto e San Genaro, o que tem a ver, né? Quando a gente pensa nos grandes campeonatos de motociclismo mundial, a gente sempre teve o destaque de pilotos italianos, né? A gente teve uma coisa dos designers italianos também na produção de motos. Existe sim uma ligação cultural forte aí. Eu não vou nem dizer que é uma ligação forte, mas você vê como tem tudo a ver. Que São Genaro, o termo São Genaro não, o santo italiano São Genaro, ele era um dos maiores festeiros da Itália na época. Ele estava ligado com festa para todo lado. Por isso que no Brasil veio essa tradição com todo o pessoal que são descendentes ou que vieram da Itália. Tem essa tradição. Quando se fala em festa, né, e aqui no Brasil tem festa de São Genaro espalhado no Brasil todo. Por isso, e a motoclube, o encontro de moto é uma grande festa. Então, São Genaro é festeiro pra caramba, tem tudo a ver com moto também, respeito né? italiano, só para reforçar, né? Ele falou italiano, Valentino Rossi, usa o 46. 46. É o maior piloto mais carismático de toda a história do motociclismo. Ele é italiano. Tanto é que eu carrego o 46, mas aqui em 46 por causa dele, que eu gosto, eu assisto, vejo toda aquele slogan dele, aquela flexibilização, aquele jeito dele lidar com as situações complicadas. É um cara ultra carismático e é italiano. Sem dúvida, sem dúvida. É o maior campeão mundial e o motociclismo dá certo com tudo. Não tem algo que não dá certo no motociclismo, sabe? Você já viu uma moto parada na rua e não tem alguém olhando para a moto? Uma criança olhando? Então isso é paixão. Quando você está na estrada cruzando com um veículo, se tem criança, eles estão todos olhando, aficionados você passar de moto. Abana a mão, cumprimenta e a gente retribui. Então, desde criança, todo mundo é apaixonado por moto. É muito difícil alguém falar, eu não gosto, detesto moto. É caso muito raro. A moto é um atrativo, né? E exatamente isso, né? Nós vimos aí o caso citado do Valentino Rossi, né? É um cara que ele é o Pelé do motociclismo, né? Não só no sentido de ser talentosíssimo e premiado, como é o cara que difundiu o esporte mundo afora. No sentido assim, é um nome de referência, né? Quando a gente fala de futebol, vem alguns nomes na cabeça. Quando a gente fala de motociclismo, ele é o Valentino Rossi é a figura. Ele é o Ayrton Senna do motociclismo. Exato. Né? Das duas rodas, né? Ele é o Pelé do motociclismo. Né? Então, assim, o Valentino, o maior campeão mundial, ainda com a idade que ele está altamente competitivo. Então, ele desperta a paixão em todo mundo pela moto, né? Uhum. No bloco passado aqui eu deixei uma questão para os nossos convidados, né? Como é que fica a família quando eles pegam a estrada aí, né, com suas motos? Matassa, muita bronca ao longo desses anos ou foi tranquilo? Aonde que bronca, rapaz? Sabe por quê? A hora que eu pego a chave da moto da gaveta, a Silvia já está sentada na garupa para ir comigo, né? Então, esse problema eu nunca tive. E às vezes que a gente vai sozinho, porque às vezes acontece de ir sozinho, não tem problema. A Silvia entende, a Silvia tem uma moto dela, também uma moto menor, mas ela usa bastante, sai bastante de moto. Então ela sabe que a aventura é muito boa. Às vezes ela vai com a gente junto, com a moto. Então tá tudo em família. Os filhos todos têm moto, então todo mundo gosta.
faz parte, né? Desde pequeno. Marquinhos, como é que é aí essa rotina? Você falou que a mãe já se preocupa com relação à moto, né? Como é que funciona com a família? Então, rapaz, em casa a minha esposa também participa, também ela é coletada e ela não é muito fã de garupa não, cara. Ela gosta de pegar o guidão e jogar eu para trás, né? Aí sempre quando eu vou, né, ela não poder por questões de trabalho, e tem vez que ela vai e eu não posso ir. Aí ela pega a moto, ela vai, né? Aí pensando futuramente quando chegar um filho, né? Aí a gente vai ter que mudar pro triciclo, né? Mas a paixão é grande, né? Mas a gente não para de andar. A gente dá um jeitinho brasileiro, mas a gente não para de andar. Você usou um termo técnico aí dos motociclistas, assim, ó. Minha esposa é coletada. Explica o que é para não ficar estranho para quem está em casa. Sim, é bem indicado, né? Assim, muitos motoclubes assim, quando nasceu a questão motoclube, né, eles começaram a fazer coletes por seus brasão e o brasão se identificar com algo, que nem no caso aqui é o Barba Negra, né, o pirata que se juntava com a sua tripulação e sabia sabiamente a tocar os 7 mares. Planejando nisso, fizeram um motoclube, né, com esses ideais, né, e é uma coisa cultural e tradicional com o colete, né. Muitos motoclubes não usam colete, usam camisetas, às vezes uma jaqueta com bordado, né, mas a grande parte assim usa mais o colete de couro com seus brasões bordados. Perfeito. Como é que é, no seu caso, Mauri, né, com a família, como é que tem sido ao longo desses anos? Não, é bem tranquilo. Se não quer ter problema, é só levar a esposa. Então, logo, ela vai para todos os lados, 90% dos passeios, ela está conosco, né? E até porque o nosso motoclube, ele é composto de casais mesmo, né? A maioria absoluta são casais. E nós viajamos sempre em casais, salvo uma coisa muito tradicional aqui em Batatais, é os cafezinhos de finais de semana. Aí esses vamos só nós, mas é bem tranquilo, sem problema nenhum com as esposas. Uhum. Aí só para ilustrar também, o Elite 110, o 110 representa a velocidade máxima que nós andamos hoje nas estradas. Então nós temos, por regra, obedecer todas as leis de trânsito. Uhum. Tá? E de fato, né, quando se pensa na questão prática aí de articulação, a gente percebe que os grupos são muito unidos, né? Na questão de troca de informações o tempo inteiro, se reúnem em grupos para viajar com mais segurança. Então tem uma estrutura de se pensar essa rotina. Tem toda uma estrutura. Nós temos regras de pilotagem que tem que ser seguido para a segurança de todos, e essas são muito importantes. O grupo tem uma união muito forte. Hoje o WhatsApp ajuda tudo, né? Tudo on time, né? Você lança uma informação, já está todo mundo vendo, e a gente não só passeios, a gente está sempre se reunindo numa festinha, num churrasco. Então é um grupo bastante unido. Na verdade, a gente acaba criando uma segunda família. É isso que representa o motociclismo, na verdade, uma segunda família. Perfeito. Também, né, quando se entende a questão, Matassa, de se criar essa rotina de atividades, de se criar esses momentos de troca e de informação, que nenhum encontro é igual ao outro, né? Não tem essa questão também específica. Cada um se soma de uma forma, né? O nosso diferencial é a San Genaro dentro do processo, né? Que você já tem uma estrutura de alimentação, etc., toda pronta, né? Que os clubes não precisam se preocupar. Então cada um ganha uma dimensão diferenciada aí. Cada encontro é diferente do outro. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma forma. As cidades tem características diferentes, então você tem turnê que às vezes você faz na cidade que é diferente da outra, e tem os objetivos diferentes da outra. Um grupo faz, você vê mesmo aqui em Batatais, o Ricardo faz um encontro de moto, agora vai fazer em outubro. Esse ano ele não vai estar fazendo lá na PAI, mas ele faz um encontro e doa alimento ou doa dinheiro 2 vezes já para a PAI ou para outra instituição. Então cada grupo que faz o evento da cidade, o encontro, tem um objetivo. O da San Genaro é um pouco diferente, porque você já estando lá participando e tomando uma guaraná, tomando uma água ou comendo um pão, você está
fazendo já a parte de doação, né, para alguma instituição que estiver ali dentro. E é diferente porque lá na praça o show fica dentro da festa, a parte de estrutura está todinha pronta ali, banheiro, alimentação, bebida, cobertura, só não tem mesmo a questão do acampamento, né, que foi citado, porque realmente na praça a gente faz só no período ali do domingo. É um dia, que né? normalmente começa, um dia, né, das 8 horas por aí, 8h30 e até 2 horas, 3 horas da tarde, porque depois todo mundo retorna. Então é um pouco diferente de outros encontros. E a gente nem considera muito um encontro, é mais uma confraternização, uma confraternização de amigos meus, motociclistas, né? E eu vou até lembrar o pessoal da cidade, ou quem da região que nos estão ouvindo, dia 6 e 7 o Ricardo vai estar fazendo um encontro. Ela vai ser lá no Terreirão, né, um encontro oficial mesmo. Esse sim, o Motorcycle de Batatais. Esse encontro que a gente faz, essa confraternização, é um apoio de todo mundo, dos motociclistas, à festa de São Genaro. Falando em programação da San Genaro, Matas, acho bom a gente destacar uma questão que é a mudança na abertura, né, da San Genaro, que conta já de cara com a missa em italiano e com o canto gregoriano. Isso, esse ano a missa, o padre pediu para que fizesse a missa na abertura, em virtude de eventos da igreja, e a gente acabou concordando, tá certo, a gente faz a abertura às 7 horas, é a missa, né, no dia 6, e às 8 horas, 8h15, por aí, a gente já vai fazer a parte do cerimonial da abertura oficial da festa, já no recinto da festa, né, Luciano? O Luciano está até dando uma mão para nós ali, para a questão das bandeiras, posicionarmos dentro da barraca, num lugar que fica visto por todo mundo, em vez de fazer ali onde tem os mastros principais da praça, que fica meio escondido. Então nós vamos fazer uma cerimônia um pouco diferente, com o hino nacional, toda a banda marcial aqui de Batatais, dentro do recinto da festa. Acho que vai ficar bacana. Perfeito. E essa possibilidade da missa no primeiro dia também é isso, né? Para amarrar toda essa questão, inclusive histórica, aí que a gente falava do San Genaro, para ele começar a já abençoar de cara no primeiro dia. É isso aí, né? O San Genaro gosta de festa e vai estar presente na nossa festa aqui, vai fazer que tudo corra bem, é o que a gente pede para nosso Senhor, para Deus, para o São Genaro, que tudo corra bem, que todo o pessoal lá seja bem recepcionado, serão muito bem-vindos por todos nós, muito bem recebidos, mas a gente sabe que, né, nós precisamos de bastante fé e esperança que a festa corre bem. Estamos trabalhando bastante para isso e com certeza seremos recompensados com a presença de todo cidadão que passar lá e a gente nos congratularmos, numa festa bonita. Quando se pensa também nessa questão da dinâmica, né, da gama de atividades que são somadas aí no nosso Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, a possibilidade disso, né, de trânsito cultural, porque eu sempre coloco que a San Genaro não é, diferente do que as pessoas pensam, uma festa italiana. San Genaro é uma festa ítalo-brasileira. Ítalo-brasileira, né? Falou tudo. Que festa italiana só ocorre em um lugar no mundo, que é na Itália. Não tem como ter uma festa italiana em outro local, né? A festa de San Genaro, ela está nesse contexto mesmo do quanto a cultura italiana influenciou a nossa sociedade local e é o espelho disso, né? Tanto que muitas vezes quando a gente conversa com os italianos, eles discutem, mas não tem esse tipo de doce na Itália, por exemplo. Não, ele foi criado por italianos que quando imigraram, chegaram aqui e por ausência de alguma coisa produziram aquilo. Vira tradição, né? É esse o perfil específico aí dentro da proposta. Esse é o objetivo que a gente, que a festa foi criada, né? De trazer, de conhecer a parte gastronômica. Todo mundo já conhece, mas para você participar num evento com toda a família, digerindo, né, pratos tipicamente italianos, porque a gente fala tipicamente porque realmente a gente sabe que os nossos antepassados trouxeram isso para cá. E a parte cultural, que também é importante, cada ano a gente fala do imigrante, outra hora diz como foi a chegada em Batatais, e esse ano nós estamos trazendo a 7ª arte, que é o cinema italiano. Vocês vão ver na Lira, nos próprios cartazes, né, que a gente espalhou, já é assim, mas as liras, lembrando alguns filmes, tipo do Django, do La Dolce Vita, tudo são cineastas
italianos e artistas italianos. Ficou muito bacana e vai ser, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar da lira e da composição da festa, né? Sem dúvida. Pensando, Maiquinho, aí nessa dinâmica, né, como é que tem sido para os grupos, né, do Barba Negra aí que se espalham, né, que vêm para cá, quais foram os comentários aí da San Genaro? Eu lembro do pessoal, em especial do Barba Negra, muito empolgados o ano passado, né, interagindo com o pessoal do Creedence, né, fazendo uma festa aí, realmente trazendo uma animação para San Genaro, né, porque a gente fala da questão da participação dos grupos, mas o que me chamou a atenção com os motociclistas no ano passado foi exatamente isso, o quanto eles interagiram e festaram junto dentro da nossa San Genaro. Realmente, ó. Eu lembro certinho a hora que começou a tocar, um rapaz sabia tocar gaita, comentou, ele está trabalhando de garçom lá na San Genaro. Aí ele subiu o palco, fez um imprevisto com os meninos ali, começou a tocar ali, todo mundo chegou junto. No começo o pessoal estava com um pouco de receio, né, por não ter conhecimento e tudo mais. Mas a hora que começaram a tocar, todo mundo se uniu ali, juntou o pessoal, aquela rodinha que estava ali, aquela rodinha estava mais separada, todo mundo se juntou ali, todo mundo aplaudiu de pé, né? Que eu passo essa mensagem que o pessoal às vezes não conhece muito o motociclismo, vê a gente coletado, às vezes com pigentinho de caveira, já me perguntaram da caveira. A caveira é apenas um símbolo simbólico e para nós estiloso, que representa a igualdade, porque todos nós temos uma caveira, né? Então não é uma coisa sinistra nem nada, né? Vocês podem aí estar no dia do evento também, muita gente pergunta como faz para participar. Fica à vontade com qualquer um desses grupos da gente, vocês podem tirar suas dúvidas, tirar foto com a moto. E o pessoal está tudo empolgado, porque a gente sempre se agregando a instituições, ajudando, fazendo social, a gente sempre está inovando e juntando o útil com o agradável. Então, com certeza, o pessoal está empolgado, a gente vai estar lá na praça e vamos comparecer que vai ser maravilhoso. Sem dúvida. Quando nós observamos, né, toda a interação, toda a festividade aí no encontro dos motociclistas no último ano na nossa San Genaro, nós percebemos, Amaury, também essa interação extremamente familiar, né? Isso também é interessante destacar, né? Não só a família que leva lá os filhos, a criança para ver as motos, como as famílias que vieram, né, nas suas motos e que realmente congregam e congraçam com todo carinho. Sem dúvida. O motociclismo, a pessoa sendo ativa nele ou não, querendo ou não, ela pega e se aproxima. Dentro do próprio evento, a gente estamos com as motos expostas lá. Muitas as pessoas que chegam, colocam as crianças e tiram foto. É uma união muito forte, independente de gostar ou não. A moto, ela fascina desde a criança até a pessoa mais adulta, até a pessoa mais de idade. Tem pessoas... Existem alguns tipos de motociclistas, né? Existem aqueles apaixonados, aqueles que têm como meio de transporte e aqueles que não são motociclistas, mas admiram. Então, em todos os eventos que nós vamos, tem motociclista, tem pessoas visitando, mas a paixão é a mesma. Estão ali do lado, estão fotografando, estão perguntando, e é isso como é quem disse, nós vamos estar lá com as motos, e quem tiver dúvida, quem quiser conhecer um pouquinho mais do motociclismo, quiser saber o significado de cada brasão, nós vamos estar lá para poder responder. Perfeito. Existe a necessidade de alguma inscrição? É o que o Igor está colocando, Matas? Não é necessário inscrição, é chegar lá que já participa a delivery. Nós vamos lá estar recebendo, coloca a moto no lugar, mas não é necessidade de inscrição. Então, e exatamente por isso nunca se tem ideia do volume, né? Não, nunca se tem. Nós não temos noção do que vem por aí. Né? Mas a gente quer que enche a praça, o lugar, nós vamos pôr dentro da praça se for preciso, né? Nas avenidinhas que tem dentro da praça, sem problema, vai caber para todo mundo ali. Nós vamos fazer na rua de cima, viu? Quem estiver nos ouvindo, nós não vamos fazer na frente da igreja, né? Nós vamos fazer na lateral, na rua de cima. Na continuidade da Dorama ali. Continuidade da Dona Dorama, isso. Se considerar a divulgação, foi grande.
pela divulgação, deve vir realmente, vamos lotar aquilo lá. Com certeza. Amaury, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, deixar o espaço sempre reservado ao grupo para a divulgação das atividades e das ações, parabenizar aí por essa iniciativa e a gente está sempre à disposição aqui para o trabalho. É um prazer imenso, mais uma vez, a gente estar aqui, falar um pouco sobre o motociclismo. É um assunto fascinante que, independente de idade, sempre vai ter interesse. Agradecemos bastante a oportunidade. Marquinhos, obrigado pela presença, pela participação com a gente aqui e pelo incentivo aí do Barba Negra a uma ação tão nobre que é a nossa San Genaro. Opa, a gente fica agradecido mesmo de coração mesmo, poder estar trazendo mais transparência dos motoclubes, assim, a gente tá, cada ano que passa aí com a San Genaro, os nossos eventos do Caipiras, a gente vai cada vez mais se fortalecendo, né? E trazendo para a sociedade aí que a nossa vibe, a nossa pegada, a nossa vontade é ajudar a sociedade e estar sempre junto com todos. Perfeito. Matassa, quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar sempre o espaço disponível. Nós vamos falar muito ainda, né, ao longo aqui dessa San Genaro, mas parabéns aí, inclusive, por essa parceria aí dos bodes do asfalto dentro da estrutura aí da San Genaro. Ô Luciano, obrigado você pelo espaço, mais uma vez, para a gente poder divulgar a festa e divulgar esse evento das motos que é tão bacana. Eu agradeço a todo o pessoal que está nos ajudando, colaborando, porque nós não temos alguém específico fazendo o evento. Nós estamos unidos e todo mundo lutando junto, convidando junto, né? Nós combinamos desde o começo que seria o grupo de tribo de Batatais que iria movimentar a San Genaro esse ano. Então eu agradeço muito a todos que estão nos ajudando e deixo aqui, além do meu agradecimento a todos, o convite. Você que tem uma moto, que tem paixão por moto, seja trabalho, seja por lazer ou por qualquer situação, leve a sua moto lá, vamos mostrar para a população a nossa união. Somos todos irmãos de estrada que lutamos, que participamos, ou a trabalho, ora lá trabalho, ora a lazer, mas são todos apaixonados por moto. Leve sua moto lá, vamos fazer uma festa bonita e dar uma grande força para a nossa festa de San Genaro. Muito obrigado a você também pelo espaço e a TV Educadora. Perfeito. Marquinhos, deixar aqui o abraço do Ricardo e do André, parabenizando o trabalho de você e de todos aí, só para ficar o registro, tá certo? Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar de prevenção junto aí à equipe da APAI. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho nesse sexto bloco a respeito de prevenção e do trabalho da APAI relacionado a essa área, em especial na questão do autismo, na companhia das psicólogas aqui da Vanessa. Vanessa, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço por estar participando e a gente vai ter muita coisa para falar aí hoje sobre o autismo, como intervir, né, como identificar, vai ter muito assunto aí. Também com a Pamela. Pamela, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar sobre o autismo, né, que há pouco mais de um ano a gente veio aqui para tratar desse assunto e para falar também de algumas coisas que dentro desse um ano que nós estivemos aqui, o que mudou. Bom, quando a gente pensa em autismo, vamos definir, né? Às vezes as pessoas ficam com dúvida do que é, né? Se a gente tivesse que dar uma definição, o que é o autismo? Bom, o autismo é um transtorno no desenvolvimento global da criança, então ele afeta principalmente a fala, né? Então onde a gente observa o atraso na fala, a interação social e dentro da interação várias questões, então o brincar que é prejudicado, a criança tem mais interesse em permanecer sozinha, em brincar sozinha, mas também o contato visual, a atenção compartilhada, que é olhar para objetos quando a gente aponta, né? Então vários aspectos aí da interação social
e também tem interesses restritos, né? Então, gosta de um brinquedo específico e só quer aquele brinquedo, gosta de um item específico, algo específico e tem um interesse muito, muito particular e peculiar por aquilo, né? Então, essas são as principais características que a gente tem que estar observando no desenvolvimento da criança. Uhum. E a questão que sempre, né, gera dúvidas, né, diagnóstico, como é feito, a partir de que faixa etária, como perceber aí se a criança tem o transtorno? Bom, o diagnóstico, a gente trabalha hoje com um diagnóstico precoce, né, então quanto antes melhor, e hoje a gente tem uma média assim de estar vendo as características já por torno de 1 ano e 6 meses, né, os 18 meses, mas dá para observar desde o nascimento já alguns traços. Quando é um pouco mais grave, né, e tem os traços mais significativos, né, na amamentação já dá para perceber a dificuldade do contato visual do bebê com a mãe, choro sem motivo, então a mãe troca, a mãe dá comida, a mãe dá leite e nada faz essa criança parar de chorar. E aí a gente vai observando também ao longo do desenvolvimento o atraso na fala, né, que é por volta dos 2 anos de idade essa criança já tem que estar com um vocabulário, né, um pouquinho maior, e às vezes essa fala não acontece aos 2 anos, então é o atraso dessa fala, e até mesmo no brincar, né? Então, à medida que a criança começa a interagir com o mundo, né? Então, ela está sentada, começar a brincar com os brinquedinhos dela, observar como é esse brincar, de que maneira ela brinca, se ela dá a função adequada aos brinquedos. Então, se ela pega um carrinho, por exemplo, e dá a função adequada de um carrinho, pega brinquedos de comidinha e dá a função adequada de fazer comidinha, né? Até os objetos da própria casa. Então, se ela pega um copo e vai beber água, ela vai brincar com o copo. Então, se a criança tem essa habilidade de brincar da forma como é esperada, né? Outro aspecto importante é movimentos, né? Se a criança tem algum movimento que é repetitivo, então ficar girando, ficar movimentando as mãos, né? Tem vários movimentos aí que a gente chama de estereotipias que também pode ser apresentada no início do desenvolvimento da criança, que a gente tem que estar sempre atento. Uhum. E de fato, né, quando se pensa em outras questões como o autismo, por exemplo, né, que o exame do pezinho já indica, essa questão da atenção dos pais também é fundamental, né? Esse observar da criança é fundamental, e não, a gente sempre se refere aqui a isso, né? Que é o efeito bolha, o efeito redoma, né? É perceber que tem algo errado e não levar para um especialista, não deixar ter uma avaliação, porque acha que a avaliação é que gera o problema e não que o problema já está ali instalado, né? E que quanto antes se descobre, antes se pode intervir. A gente sempre pontua assim, que às vezes a família ela tem uma dificuldade maior de identificar essas características, uma por não ter contato, às vezes por ser filho único, então não conseguir comparar com outras crianças. E aí a gente sempre conta com o auxílio das escolas, das escolinhas, das creches, e a APAE também faz esse trabalho de prevenção, né? Que a Conceição, ela faz esse acompanhamento do desenvolvimento da criança até os 6 anos de idade, né? E aí ela consegue também estar auxiliando em identificar essas características. Se está apresentando alguma característica, se a gente tem que estar alerta com alguma coisa, e se já observar, né, articular em conjunto com creche, com a família, para estar marcando essa avaliação na APAE, né? Que aí a gente consegue descartar, se não fechar um diagnóstico de autismo, ou fechar e começar as intervenções o quanto antes. Uhum. E é muito importante essa questão, né, Pamela? Intervir o quanto antes possível. Isso, a gente fala em intervenção precoce, né? Só acrescentando o que a Vanessa falou, a questão, quando você pergunta dos pais, a importância de estar atento a esses sinais de alerta, por isso que a importância da gente estar aqui hoje divulgando essas informações, da gente estar sempre aqui falando desse assunto que é muito importante, e só através dessa divulgação dessas informações que a gente vai poder intervir precocemente, né? E quando eu falei que ia trazer algumas questões novas que mudou de um ano para cá, é justamente que em abril do ano passado foi sancionada uma lei que é um protocolo de avaliação para os pediatras, né, para avaliar o risco do desenvolvimento psíquico dessa criança. Então, já foi sancionada essa lei, então a gente está caminhando para que isso realmente aconteça aí de fato. Uhum.
E vocês colocaram uma questão importante, né? Hoje, muitas famílias têm um único filho. Então, também não tem essa questão do comparativo, né, como tinha antigamente, de passar pela evolução de várias crianças. Então, às vezes, não percebe realmente que está com um atrasinho nesse desenvolvimento. Isso. Eu acho assim, eu sempre falo da importância de colocar essas crianças, né, em escolinhas, em creches, né, de não ficar talvez prorrogando muito isso, porque por mais que a família estimule em casa, o estimular, né, de outros profissionais, de ambientes que têm outras crianças é sempre diferente e é sempre enriquecedor para a criança. E é onde também se pode observar mais essas características. E eu acho que é importante também as escolas terem esse conhecimento, porque às vezes as escolas ficam com receio, mas eu vou falar isso para a família, mas se eu falar, a família não vai aceitar, a família vai ter dificuldade. Mas assim, quanto é importante o papel deles em estar fazendo essas orientações, em estar apontando essas características que ele observa. Eles não vão estar fechando o diagnóstico, né? O diagnóstico é fechado por uma equipe multiprofissional, né? Com o auxílio do psiquiatra, né? Que é fundamental, mas tá apontando essas questões no desenvolvimento que levam a família a procurar um auxílio, porque senão fica, não vou falar porque essa família é resistente, né? Mas enquanto isso essa criança vai perdendo tempo, a gente vai perdendo tempo de estímulo com essa criança. Então assim, é um papel muito importante da escola, do pediatra e dessa família em estar procurando auxílio, porque nem sempre que tem um atraso no desenvolvimento que é um autismo, né? Então, não é ferro e fogo, né? Tem que se avaliar, tem que ver o desenvolvimento, né, fetal dessa criança, como foi essa gestação. Então, tem todo um histórico, né? E não é porque tem alguns atrasos que, de fato, já é um autismo. Uhum. O Rui perguntando, né? O que causa? Existe isso já descrito ou não? Não, nós ainda temos assim, várias linhas de investigação, né, genética, que tem a ver com alimentação durante o período gestacional, mas a gente ainda não tem nada fechado, nada que fala assim, não, é exatamente isso. Então a gente está numa linha de pesquisa muito grande, né, de vários aspectos. Eu acho que a principal é a questão da genética mesmo, mas que ainda não tem nada fechado, não tem nada definido de que de fato é só genética ou que é só alimentação. Então a gente tem aí linhas de pesquisas por enquanto. Uhum. Se fala também na questão do espectro autista, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que é o espectro. Bom, o espectro, o nome já diz, porque assim, o transtorno do espectro autista é classificado em 3 níveis, o nível leve, moderado e severo. É espectro por quê? Porque cada pessoa, cada criança apresentam características diferentes. E é importante salientar que antigamente a gente estava acostumado a sempre associar o autista com o autismo severo, que é aquele autista que não é verbal, que ele é dependente em todas as suas atividades diárias, que ele apresenta estereotipias, né, que ele fica balançando. Então, que a gente, quando fala em autismo, muitas vezes nós associamos a esse autista severo. Mas hoje, atualmente, né, nós podemos aí estar convivendo com pessoas que estão dentro do espectro, mas que a gente não sabe, né? Então é leve, os casos assim leves são independentes, cursam faculdade, constroem família. Então hoje a gente fala em espectro por conta dessas características diversas, né? Uhum. Nesse caso do espectro, né, a gente percebe também que tem pessoas com espectro muito leve e que inclusive passa desapercebido, né? Mas que é importante ter o diagnóstico, entender isso, até para que, e é o que a gente acaba observando, né, que é o grande fator da prevenção, se trabalhando, se eliminar ou se diminuir ainda mais os problemas ou as características que o espectro gera. As intervenções, a gente sempre orienta muito isso, que as intervenções elas são planejadas para reduzir os comportamentos indesejados. Então, às vezes,
as pessoas apresentam alguns comportamentos que prejudicam elas de alguma forma, né? O caso da estereotipia mesmo, né? A gente tem a estereotipia que a gente chama como flap, que é o movimento das mãos repetitivo. Se isso for apresentado numa quantidade de vezes que não atrapalha o desenvolvimento da pessoa, então que não atrapalha ela desenvolver alguma atividade de escrita, por exemplo, alguma atividade de culinária, então essa pessoa pode continuar apresentando essa estereotipia. Só que se isso é em excesso, a gente tem que reduzir, né, para não atrapalhar, para não gerar machucados na articulação. Então a gente sempre trabalha assim, a gente reduz o inadequado e a gente aumenta o que é adequado, né? Então a gente sempre amplia repertórios e às vezes esses muito leves, às vezes parece que eles não têm algumas dificuldades e tem, né? Então, assim, eu e a Pamela, há umas 2 semanas atrás, a gente foi num seminário em São Paulo e foi falado sobre isso, né? Um pai que acompanhou o diagnóstico da própria filha e com isso ele viu o seu próprio diagnóstico, que era leve, mas que trouxe várias questões ao longo da infância. E por não ter um diagnóstico, trouxe uma dificuldade de ser compreendido, uma dificuldade de ter estratégias para ajudá-lo, né? Então era um caso muito leve, a pessoa ela é professor acadêmico, né? Então assim, é uma pessoa que teve um desenvolvimento normal, construiu uma família, é formado, dá aulas na faculdade, porém que teve algumas questões que teve dificuldade ao longo da infância por não ter tido um diagnóstico, né, mesmo sendo muito leve, né? Então é importante ter esse diagnóstico porque ajuda a compreender algumas questões que às vezes fica, é um menino bagunceiro, ele é tímido, ele não gosta de interagir, e às vezes tem mais coisa por trás disso. Não é só a timidez, não é só a bagunça, né? Então precisa ser investigado, sim. Perfeito. Pensando nessa questão da intervenção, né? E eu acho que vocês, dentro da PAI, veem muito isso. A curva de evolução, né? A partir do momento que se observa o espectro, que se identifica e que se começa a intervir, né? O Ricardo coloca uma questão aí, né? Existem mudanças da faixa do espectro? Por exemplo, olha, pessoa que sofre uma intervenção e que ameniza, ou que não sofre e que piora. Sim, isso pode acontecer, sim. Um caso moderado pode tornar leve, ou um caso leve pode tornar moderado. Daí a importância das intervenções e das intervenções quando você fala em curva de evolução, né? Quando a gente fala em evolução, a gente fala em intervenções, uma intervenção multidisciplinar, né? Com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e cada um dentro da sua área vai trabalhar na sua área do desenvolvimento, né? A fono vai trabalhar a linguagem, a TO vai trabalhar os autocuidados, a psicóloga vai trabalhar os aspectos cognitivos e a socialização, e então é um trabalho em equipe. E também é muito importante o papel da família, né? Porque durante todas essas intervenções, os profissionais dão orientações para a família, e a gente fica um tempo ali específico com a criança, no caso aí da criança, mas e o restante do tempo, né? O restante do tempo é com a família, com a escola, e a gente faz esse trabalho lá na PAI, a gente faz trabalho de orientação, e assim, é muito importante quando a família segue as nossas orientações, a gente vê essa melhora, essa evolução, em muitos casos significativo, né? De estar seguindo essas orientações, das intervenções. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho melhor da intervenção que a gente faz, que é a intervenção comportamental, mas é muito importante esse trabalho em equipe, em conjunto com a família, com a escola. Então é um trabalho, sim, que envolve todos os contextos que essa pessoa está inserida. Perfeito. Pensando também aí nessa questão dos espectros, é o que a Vanessa coloca aqui, né? Que teve um parente atendido, né? Depois que foi descoberta as características, e é impressionante a evolução pós-tratamento, né? Então, acho que é um dado interessante dentro dessa ação. O Ricardo coloca, né, a questão da dificuldade de atenção do autista. É uma característica sempre predominante?
A gente tem a questão que tem tudo a ver com a questão da interação, né? Então tem a dificuldade de manter a atenção no desenvolvimento de uma atividade, de manter o contato visual, às vezes por um tempo prolongado, de olhar quando é chamado pelo próprio nome. Então às vezes a criança está brincando, a gente chama, ela não olha, ela não procura quem está chamando, né? Então tem essa dificuldade, e aí é o que a gente fala do espectro, né? Cada criança tem, cada pessoa tem um tamanho assim da dificuldade. Tem umas que tem mais facilidade, tem umas que tem mais dificuldade, e também tem questões assim, tem criança que tem mais dificuldade talvez na comunicação do que na interação social, né? Então a gente tem crianças que se aproximam muito, que querem brincar, que faz essa troca, porém que tem mais dificuldade na comunicação, por exemplo. Então é o que a gente está falando do espectro mesmo. Cada criança é afetada nessas características numa forma. Então, umas interagem mais, se comunicam, falam menos, né? São menos verbais. Outras se isolam mais, têm mais interesses específicos, mas tem a fala adequada, né? Dentro do que é esperado para a idade, né? Então, assim, oscila muito. Por isso que a gente sempre trabalha assim, cada caso é um caso, a gente precisa estar fazendo a avaliação daquela criança, estar identificando quais são as necessidades de intervenção daquela criança para estar ajudando ela no desenvolvimento dela, né? Tanto em casa quanto na escola, né? Então cada caso é um caso, não é porque que nem a escola, por exemplo, tem um caso de autismo que a forma como trabalhou com aquele caso vai ser a mesma de todos os outros que vão estar chegando, né? Então a gente tem que estar estudando aquele indivíduo específico para ver qual que é as necessidades dele. E isso acontece para cada caso, para cada criança. A Fabiane, né, parabenizando pelas informações, colocando também a questão, né, da qualidade do atendimento, né, realizado na nossa APAE, e de fato tem-se aí uma questão interessante de quanto os programas de prevenção da APAE têm surtido efeitos, mas por outro lado ela coloca, né, que nós vemos aí um exagero, infelizmente, na questão do consumo de álcool, de drogas, que tem gerado também aí uma dificuldade no outro campo, né? Se previne, se tem resultados, mas aí isso gera, infelizmente, outras problemáticas. Eu acho que não tem como negar, assim, que como essa criança, né, dentro do útero, ela vai recebendo muitas informações ao longo do desenvolvimento, né? Então, o uso de álcool, drogas, tudo isso afeta o desenvolvimento global dessa criança. Então, é importante, além da prevenção, né, que é feita pela APAE no sentido de diagnosticar o mais cedo possível para ter o tratamento que é necessário, também ter a prevenção do que gera isso, né? Então, fazer um pré-natal, tá fazendo esse acompanhamento para prevenir mesmo que aconteça, que chegue a ter que fazer um diagnóstico precoce. Uhum. Nessa questão do diagnóstico, né, que a gente coloca quanto antes, melhor, né? É o que o André aqui coloca. Teve um problema específico na família em que uma tia tinha grande resistência, né? A família toda via a questão da necessidade, mas ela dizia que não havia problema nenhum com a criança. Isso protelou, e aí depois, quando foi aceita a questão do tratamento, a dificuldade foi muito maior. Sim. E isso ocorre. Sim, ocorre. Isso é um trabalho bem delicado, que tem esse processo de aceitação, as fases assim da aceitação, do enfrentamento quando recebe esse diagnóstico. Lá na APAE a gente tenta acolher essas famílias após essa notícia do diagnóstico. Nós acolhemos essa família, que muitas vezes o diagnóstico é dado pelo médico, o médico explica e tudo, mas vai chegar lá no nosso atendimento, né, a família ainda tem dúvidas, né, o que é realmente esse autismo, o que é esse espectro, o que é isso, né, às vezes não entende, ou às vezes também não aceita. Então a gente tem todo esse trabalho de acolhimento, de explicação, e a gente vai acompanhando a cada fase dessa família. Esse processo. E é isso, né? A família estar no processo é tão importante quanto, porque quando a gente pensa nas ações aí de intervenção específicas, elas exigem dedicação, né?
Às vezes alguma ação de rotina com a criança, ela é cansativa, ela é exigente e ela não tem que ser feita só dentro da PAI, ela tem que ser feita rotineiramente em casa. A gente orienta muito isso, né? Porque a gente está lá com a criança pouco tempo, né? A criança geralmente vai uma vez por semana, né? E passa pelos atendimentos, né? Então, de acordo com a sua necessidade. Mas vamos supor que essa criança passe 2 horas no máximo dentro da instituição sendo estimulada. Então, esse estímulo precisa continuar no contexto familiar, né? Então, assim, vamos pensar, o treino para retirar uma fralda, ou o treino para essa criança escovar os dentes sozinha, né? Ou para ela começar a guardar os próprios brinquedos, né? Isso toma tempo, né? Isso toma esforço da família, né? Essa criança às vezes chora, né? Faz a clássica birra, né? Que é chorar, se jogar no chão. E isso também depende da família, porque é a família quem vai estar com ela naquele momento, né? Então a gente está sempre ensinando essa família, a gente está sempre orientando essa família para na hora que acontecer, essa família conseguir lidar, né? A gente sabe que é cansativo, a gente sabe que essas famílias têm uma rotina de trabalho, de cuidar da casa, né? Mas a gente precisa dessa colaboração, né? Então é o que a gente sempre fala, é um trabalho em conjunto. A gente trabalhando só lá dentro da PAI, né, no ambiente clínico, fica engessado, porque às vezes a criança até aprende lá com a gente, mas a gente depende dessa família para estender esse trabalho para os outros ambientes que a criança está inserida, né? Então é um trabalho em conjunto sempre. O autista tem também uma questão muito ligada à rotina, né? E quebras de rotina sempre geram problemas nesse sentido. Eu queria que vocês comentassem um pouco desse aspecto. Então, é uma dificuldade nessa quebra de rotina. Então, como que a gente trabalha com essas crianças, né? Então, ou a gente faz rotinas visuais para facilitar a compreensão dessa criança, né? Quando é mais nova, principalmente, né? Do que ela tem no dia a dia. Porém, a gente vai ensinando também quando essa rotina se quebra. O que é esperado dela quando essa rotina se quebra. Então, por exemplo, não é porque ela tem uma facilidade de funcionar quando é tudo organizadinho para ela, que ela também não tenha que aprender, porque nem sempre a gente consegue manter uma rotina 100% da forma como a gente planejou, né? Então a gente precisa ensinar também essa criança, não, agora é hora de ir para a escola, mas antes nós vamos passar no mercado, né? Não, agora é hora de ir para casa, mas antes a gente vai passar na padaria. Essa criança precisa aprender isso. Isso é ensinado, como todos os outros repertórios de comportamento, né? Então essa criança, ela tem a possibilidade de aprender muita coisa e isso também, né? Essa tolerância para a quebra de rotina é aprendida também, né? Sempre gradualmente, aos poucos, para não estressar essa criança, para não gerar comportamentos indesejados, mas ela tem condição de aprender isso, né? E é mais uma coisa que depende das famílias, porque as famílias que estão com ela no dia a dia, né? Então é possível de ser mudado, de ser ensinado, mas também é um trabalho gradual, aos poucos. E rotina no trabalho, mas também quebra de rotina como uma ferramenta, né? Isso é interessante quando a gente pensa no autista, tem que ter esse trabalho sempre e fazer essas quebras pouco a pouco, passo a passo, para entrar de uma maneira mais tranquila. É exatamente isso, né? Tem que ser aos pouquinhos para não gerar um estresse, né? Para não desengadear outros comportamentos. Às vezes é uma criança que só chorava, né? E aí quando a gente começa a fazer esse trabalho, se a gente não tiver o cuidado de ser aos poucos, de ser de uma forma que não prejudica essa criança passa a apresentar outras coisas. Então ela passa a se morder, né? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado de prevenir para que os comportamentos que ela já apresenta, para que eles não se agravarem, né? Então tudo que a gente vai trabalhar, a gente vai sempre aos pouquinhos, né? A gente parte do que a criança já consegue e vai sempre aumentando a dificuldade gradualmente, sempre muito aos poucos, para a gente também não prejudicar essa criança de alguma forma. E quando você fala de quebras de rotinas, né, de mudanças, é questão de adaptação, né? Porque todos nós estamos sujeitos a mudanças a todo momento, a todo instante. E eles também têm que aprender a se adaptar a mudanças na rotina. Então... Quando se tem também essa questão de pensar o tratamento como um todo, né, o Flávio perguntando, medicamentos ligados a autistas, né? Existem medicamentos específicos e se é, né, uma das ferramentas utilizadas?
O medicamento ele é utilizado quando a criança tem alguma característica que é semelhante a outras. Por exemplo, assim, às vezes a criança ela tem, além do autismo, ela tem TDAH, né? Então, que é aquela agitação, né? Aquela dificuldade de se controlar nesse sentido. E aí entra com a medicação para auxiliar no controle desse comportamento. Às vezes a criança tem muito comportamento autolesivo, né? De se bater, de se machucar. Então, também você entra com a medicação para dar um apoio nesse sentido, até que essa criança aprenda a não fazer isso. E aí tem o planejamento da retirada da medicação também, né? E isso é sempre com o auxílio do psiquiatra, às vezes neurologista, né? Que é a equipe que a gente tem lá na instituição. Agora, um medicamento específico para o autista que melhore as características que o autismo tem, que o autista tem, isso ainda não tem, né? Parece que está tendo pesquisas, né, Pamela, também nos Estados Unidos, para desenvolver essas medicações, esse tipo de medicação, mas não tem nada específico que trate essas características do autismo, né? O atraso na fala, a dificuldade da interação, isso ainda não tem. Isso é o trabalho mesmo. Né? As intervenções. E são intervenções multidisciplinares, né? A gente percebe isso, né? É TO, é psicólogo, é fono, vai dentro de cada característica e dos espectros e de como essa criança é afetada. É isso mesmo, eu acho uma coisa legal de estar falando que às vezes tem um diagnóstico, acho que é uma sentença que vai precisar dessas terapias para o resto da vida. Eu acho que é importante pontuar que conforme essa criança, essa pessoa vai adquirindo as coisas que é necessário para ela, nem sempre ela vai depender de terapia a vida toda, né? Hoje a gente tem aí meninos na faculdade que não depende, não é uma dificuldade para ele agora. Apesar dele conviver com as características, não é uma dificuldade, né? Então, assim, as altas também acontecem, né? Então, é tudo programado, a gente programa o início, as intervenções que é necessárias, as habilidades que a gente quer que ele desenvolva, conforme ele vai crescendo, quais são as habilidades que ele vai precisando desenvolver, mas chegou numa idade, né, a gente viu que, agora pro momento que é esperado dele, ele tá conseguindo executar, então agora ele não tá precisando. Ele cresceu, então ele saiu da infância, foi pra adolescência, surgiram novas questões, vamos reavaliar, vamos reacompanhar para ver se precisa novamente de atendimento, mas não é uma sentença, né? Tem o diagnóstico, precisa o resto da vida de terapias, né? Então, a gente está sempre acompanhando, sempre avaliando essa pessoa. Perfeito. Nesse acompanhamento contínuo, né? É um acompanhamento para a vida toda, né? Existe alguma fase de interrupção ou não? Então, é o que eu estava pontuando, né? Então, assim, precisa acompanhar mesmo o desenvolvimento. Às vezes, o que acontece, a gente acompanha, né? Então às vezes essa pessoa num certo momento ela não precisa de intervenções semanais, né? Então ela pode fazer intervenções de 15 em 15 dias, uma vez por mês, né? E chega em caso de ter alta, né? Às vezes o que é esperado para aquela idade, né? Então vamos pensar na interação social, às vezes o que é esperado para aquela idade da interação social essa criança já adquiriu, né? Porém quando chegarem uma nova fase, então adolescência, chegar novos desafios, essa criança, esse menino vai ter dificuldades, né? Então aí ela volta para o atendimento. Então a gente está sempre monitorando. Os casos que não precisam de intervenções semanais, a gente monitora para ver em que momento ele vai precisar de acompanhamento novamente. E é interessante falar também que, por exemplo, essa criança que se tornou adolescente, muitas vezes ela vem para a terapia, mas não necessariamente pelas características do autismo, mas por demandas características da fase, da idade, da adolescência, sexualidade, né? Esse tipo novas de demandas surgem, exato. Novas intervenções surgem. Exatamente, não necessariamente por conta do espectro. Perfeito. Vanessa, quero agradecer a participação com a gente, as informações, espero que tenham sido úteis e mais do que isso, né? Eu acho que reforçar aos pais essa questão da observação. Tem alguma dúvida? Leve para o profissional, né? Não tem, acho que está tudo direitinho, mas mesmo assim passe pelo profissional sempre para uma avaliação. Eu agradeço também pelo convite, pela participação. Eu acho assim, deixar a dica de tá com dúvida em alguma coisa, né? Tem o pediatra que acaba tendo acompanhamento com maior frequência, então leve nesse pediatra, tirem dúvidas, levante a interrogação para esse pediatra também pesquisar, também procurar como auxiliar essa criança. E eu acho que é importante também o acompanhamento na PAI, né? Que tem o apoio à família que acompanha esse desenvolvimento dessa criança. Então levar nos atendimentos, né? Que são periódicos, uma vez
vez por mês, uma vez a cada 3 meses, então não toma um tempo significativo dessa família, mas que auxilia também no acompanhamento do desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Pamela, obrigado pela participação, pelas informações aqui com a gente. Eu que agradeço. E é o que a Vanessa falou, na dúvida se encaminha ou não encaminha, né? Encaminha lá para pai, que nós somos referência, que daí a gente vai avaliar. E é isso daí, a gente não pode ficar com dúvidas. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando desse assunto, que é muito importante a gente divulgar essas informações, esse conhecimento. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 nós temos Cidade na TV. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito na sequência, na companhia da TV Brasil. Nós voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.